vai atrapalhar o mapa aqui. Tá muito claro, né? Ligar? Tá bom assim. Tá bom. Senhor, nós estamos alegres mais uma vez de estar na casa de Deus, feliz de poder regressar aqui, feliz de ver os irmãos. E nós, irmãos, estamos num grupo pequeno, porém eu creio que Deus irá de operar da mesma forma. Amém? E gostaria de poder ministrar aos irmãos este assunto tão importante que nós temos por base a quarta doutrina da escatologia bíblica, chamada o Dia do Senhor. Estaremos tentando falar aqui em 3 dias sobre o Dia do Senhor, que está, muito obrigado, relacionado entre as 2 fases da vinda de Cristo, um período de 7 anos de tribulação, né? Divididos em 3 anos e meio cada parte. Esse estudo ele começa com o arrebatamento, tribulação de 7 anos e o aparecimento glorioso. Amém? Meus queridos, é uma alegria poder estar aqui. Eu gostaria que os irmãos pudessem abrir vossas Bíblias. Nós vamos ler um texto, glória a Deus, que está em Mateus, capítulo de número 24, versículo 21 e 22, e diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Gostaria que você repetisse assim comigo: porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Quantos podem dizer amém? O outro texto que vamos ler está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 21, versículo de número 36. Evangelho de São Lucas, capítulo 21, verso 36, diz assim: vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Eu vou repetir: vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer
e de estar em pé diante do Filho do Homem. Queridos irmãos, nós pretendemos falar hoje sobre o arrebatamento e, de uma forma bem rápida, procurarmos falar aqui das 3 linhas de doutrinas do arrebatamento. É claro que não vamos poder falar muito sobre todas, mas gostaria de falar mais sobre aquela na qual creio eu ser, aqui é a mais fidedigna, embora quero já alertar de antemão que o arrebatamento, tal qual o aparecimento glorioso, são chamados de mistério de Deus e segredo de Deus. Então, o arrebatamento é um mistério que Paulo disse que seria revelado no momento do arrebatamento. E também o aparecimento glorioso, conforme Apocalipse 10, também é um segredo de Deus a ser revelado, de forma que nós podemos engatinhar e tatear isto conforme aquilo que Deus permite. É um mistério que pode ser interpretado de 3 formas, das quais são mais contundentes. E nós vamos aqui pela fé tomar uma posição doutrinária, né? Amém? Quanto dizer amém? Queridos, então, o tema deste estudo é o dia do Senhor. O dia do Senhor, não é? É um dia que para muitos, conforme 2 Pedro capítulo 3, 10 ao 13, será um dia de terror, de destruição, no qual os homens, não é, ficarão perplexos, tal será o terrível dia do Senhor. Mas Pedro fala que para nós, não é? Para nós, a Bíblia diz em 2 Pedro, no mesmo texto, nós aguardamos novos céus e nova terra, aonde habita justiça. Então, este mesmo dia, para uns é dia de destruição, e para outros é dia de grande regozijo, de grande alegria. Amém? Vamos aqui, primeiramente, eu vou trazer aqui uma introdução para os irmãos entenderem. A escatologia, a palavra escatologia, inclusive, é uma junção de 2 palavras, escatos, não é? Que é últimas coisas, logia, doutrina, ou estudo. Então, é a doutrina das últimas coisas. Escatologia possui 8 doutrinas. Primeira doutrina é a doutrina dos mortos e o estado intermediário dos mortos. Os mortos, onde estão? Qual é o estado deles? Consciência ou estão dormindo? Essa é a primeira doutrina da escatologia. Morte e estado intermediário dos mortos. Nesta primeira doutrina se estuda a morte como um estado, como eu já falei, está dormindo ou estão conscientes. A morte como um decreto. Será que a morte é um decreto? Ou a morte como um agente, ou seja, um espírito? Eu vos digo que a morte não é simplesmente um decreto, embora seja um decreto, é um estado de consciência, porque há muitas referências que provam isso, inclusive a parábola do rico e do Lázaro, não é? Consciência. E também a morte é um agente, porque a Bíblia diz que esse será o último inimigo a ser vencido e será lançado no lago do fogo, não é? Enxofre, né? Então, se é simplesmente um decreto, por que Deus vai jogar, né? E diz que é um inimigo a ser vencido, e por que vai ser lançado no lago de fogo? Não tem sentido se for simplesmente um decreto, amém? Então é um agente, é um espírito, né? A morte foi gerada devido ao pecado, né? O salário do pecado é a morte, né? Então a morte foi gerada devido ao pecado. Então a primeira doutrina, a morte está no intermediário dos mortos. Segunda doutrina, os 6 juízos de Deus. Primeiro juízo, Deus começa com Cristo, ele julga o seu próprio Filho, e aí eu costumo dizer que por causa disso ele tem autoridade suprema para julgar todos os outros juízos
porque ele começa o seu juízo com o seu próprio Filho em nosso lugar. Amém? Segundo julgamento, tribunal de Cristo para a igreja. Terceiro julgamento, ele julga Israel, né? 7 anos de tribulação. Por quê? Porque Israel, não é? Vocês vão ver depois no próximo dia do estudo, na tribulação, Israel será julgada porque primeiro negou o pai quando pediram um rei, 1 Samuel capítulo 8, negaram o filho quando este veio, João 11, 12, a Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, mas os que eram seus não receberam. Todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então ele negou o pai, negou o filho. Israel negaram o filho, e Israel também negaram o Espírito Santo na época em que ele veio, e até hoje Israel nega o Espírito Santo. E isso está confirmado quando Estevão prega aquela linda mensagem no capítulo 7 de Atos. Ele diz: olha, vocês, né, Israel, vocês sempre, né, resistiram ao Espírito Santo, né? Então Israel será julgada porque Israel negou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vão passar 7 anos de grande tribulação ali. Este não é o nosso assunto hoje. A terceira doutrina, então essa será o terceiro julgamento, são 6. Quarto julgamento, o julgamento do falso profeta, o anticristo. Quinto julgamento, quarto julgamento, falso profeta, anticristo. Quinto julgamento de Satanás e seus anjos. Sexto julgamento, juízo do trono, o juízo final, o juízo do trono branco. Todos os mortos que serão ressuscitados na segunda ressurreição. Por isso é juízo final. Amém? Quando vocês estão entendendo? Juízo final, é o último julgamento. Então essa é a segunda doutrina. A terceira doutrina é a doutrina das duas ressurreições. Primeira ressurreição dos mortos em Cristo, os fiéis que vão ressuscitar para a glória, né, no arrebatamento. Essa terceira ressurreição, para nós que somos da linha doutrinária do pré-tribulacionismo, ou seja, que nós acreditamos que seremos arrebatados antes da tribulação, nós dividimos a primeira ressurreição em 3 fases, né? Por quê? Porque assim como era feita a colheita, amém, irmãos? Era feita a colheita, havia as primícias, depois a grande colheita e depois os rabiscos da terra, conforme Levíticos. Ficavam os rabiscos, os restolhos também chamados assim. Então nós da pré-tribulação, os pré-tribulacionistas, acreditamos que a primeira ressurreição se dará em 3 fases. Isso, a primeira ressurreição, a primeira fase da primeira ressurreição foi Jesus Cristo, que é a primícia de todos os que dormem, amém? Ele é o primeiro que ressuscitou, e muitos também ressuscitaram naquele dia, não é? Ali foram vistos entrando pela cidade de Jerusalém. Então ele é a primícia dos que dormem, não é? Depois a grande colheita se dará no momento do arrebatamento, e os restolhos ou os rabiscos ficarão para o que nós chamamos da ressurreição dos mortos no final da grande tribulação. Isso tem base no capítulo 20 de Apocalipse, que a Bíblia diz que aqueles que não receberam a marca da besta, não adoraram a besta nem a sua imagem, ressuscitarão e reviverão uma vez mais, amém? E reinarão com Cristo 1000 anos, né? Então ali deixa claro que esses que vão, e ali o texto ainda diz assim, né? Eu gosto de lembrar isso, e esta é a primeira ressurreição. Está lá. Então, quer dizer, está dizendo bem claro que a primeira ressurreição, não é? Também é conhecida como aqueles que vão ressuscitar no final da tribulação, que passaram pela tribulação, por isso não receberam a marca da besta, não adoraram a besta nem a sua imagem, e então reviverão, né, e reinarão com Cristo 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Este texto também para os pós-tribulacionistas é um texto que diz, para eles é uma prova como sendo que o ato da ressurreição se dará no final da tribulação. Nós vamos falar isso daqui a pouco. Mas nós, como pré-tribulacionistas, acreditamos que na verdade isso é simplesmente a terceira fase da ressurreição, da primeira ressurreição, amém? Que se dá em 3 fases: princípio, primícias, grande colheita, né, no arrebatamento, e depois fica aí os rabiscos para alimentar os órfãos, as viúvas, né, e os necessitados.
Ou seja, os grãos que não eram tão bons ficaram para trás e vão servir para alguma coisa, para a glória de Deus. Quantos estão entendendo isso aqui? Então essa é a terceira doutrina da escatologia. Primeira, morte, estado intermediário. Segundo, os 6 juízos de Deus. Terceira, as 2 ressurreições dos mortos. Então a primeira ressurreição nós aqui temos dividida em 3 fases, não é? Como já falamos. E a segunda ressurreição é a ressurreição dos ímpios, que ficarão mortos até o dia do juízo final. Amém? Vão só ser ressuscitados no momento do juízo do trono branco. Amém? Então essas são as 2 ressurreições. A quarta doutrina é essa que nós vamos falar aqui, tentar falar em 3 dias, muito difícil de falar, que é o dia do Senhor, está dividida entre o arrebatamento, tribulação e aparecimento glorioso. Amém? Amém. Quinta doutrina, milênio. Sexta doutrina, a última rebelião de Satanás, que se dará depois do milênio. Sétima doutrina, o estado eterno. Oitava doutrina, 7 dispensações: inocência, consciência, inocência edêmica, do Éden, consciência, depois que o homem pecou, governo humano, patriarcal, lei, graça, sexta dispensação, sétima dispensação, milênio. Amém? Então essas são as 8 doutrinas da escatologia. Vamos aqui para um arrebatamento. Amém? Arrebatamento, como Paulo fala em 1 Coríntios 15, versículo 51, é um mistério a ser revelado. Ele diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ou seja, num átomo, num segundo, um milésimo de segundo, melhor dizendo, num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos. Então, nem todos dormiremos, mas nós que ficarmos vivos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Amém? Então, é um mistério a ser revelado, O arrebatamento, a palavra arrebatamento, na sua origem, vem da palavra arpazo, que quer dizer arrancar a força, ou arrancar rapidamente, Então, quando fala de arrebatamento, logo se entende algo que será arrancado de forma brusca, com muita força e de uma forma muito rápida, ou seja, é um rapto. Amém? Quando alguém é raptado dessa forma, muito brusca, rápida demais, ninguém viu, ninguém sabe, num abrir e fechar de olhos. Amém? Num abrir e fechar de olhos, ou seja, subiu e aí foram para a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, queridos irmãos, nós gostaríamos de falar aqui rapidamente alguma coisa das 3 linhas doutrinárias. A primeira, eu gostaria de falar do pós-tribulacionismo. Os que acreditam nesta doutrina do pós-tribulacionismo têm por base Mateus 24, falando acerca das 3 perguntas que os discípulos fizeram a Jesus, quando serão essas coisas, ou seja, que vão acontecer aí, que não vai ficar pedra sobre pedra desse templo, e qual o sinal da sua vinda e o dia do fim, quando vai acontecer isso. E Jesus fala ali do aparecimento glorioso de forma muito detalhada. Se tivermos tempo, vamos citar aqui Mateus 24 de uma forma narrativa, alguns detalhes aqui. O pós-tribulacionismo toma por base também Apocalipse 10, 7, que fala ali que um anjo que tinha um pé no mar e na terra, sendo ali uma figuração do próprio Cristo, com voz de leão, com voz de trombeta, e ele faz uma promessa pelos céus, pela terra, por aquele que há de vir. Ele diz: olha, eis que concernente ao segredo de Deus que os profetas profetizaram, não vai demorar um pouco mais, não vai demorar muito, isso vai acontecer, diz o anjo, que é uma tipologia do próprio Cristo ali. Ele faz uma promessa e diz: olha, João, isso não vai demorar muito não, isso vai acontecer no dia que o anjo que tiver a 7ª trombeta tocar. Então ele fala que o segredo de Deus
não é? Vai acontecer quando o anjo tocar a 7ª trombeta, e nós vamos ver que, né, daqui a pouco, lá no segundo dia do estudo, vocês vão ver que a 7ª trombeta vai acontecer no final da grande tribulação. Por isso, então, os pós-tribulacionistas têm por base este texto que diz, não é, que o segredo de Deus vai acontecer lá no final da 7ª trombeta. Quantos vocês estão entendendo? Isso são os pós-tribulacionistas, amém? Eles também têm por base esse texto que eu acabei de falar, Apocalipse 20, que nós chamamos de os restores que vão ser ressuscitados, né, no final da tribulação, mas eles acreditam que essa é uma só ressurreição dos mortos, que vai se dar juntamente com o arrebatamento, amém? Quantos estão entendendo? Está um pouco complicado? Não. Nós estamos falando do pós-tribulacionismo. Amém? Amém. Ali em Mateus 24, falando do pós-tribulacionismo, ele diz, olha, o Filho do Homem aparecerá no céu, assim como o relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente. Ele vai aparecer, né? E então ele vai dar ordem aos seus anjos para que peguem os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Então ali fala do arrebatamento, né, para os pós-tribulacionistas. Nós chamamos isto de aparecimento glorioso. Amém? Quantos vocês estão entendendo? Então, é uma visão que tem base bíblica, mas nós não podemos fechar este assunto, porque ele é um mistério. Quantos podem dizer amém? É um mistério a ser revelado. Amém? Então, os pós-tribulacionistas têm por base isto aí, não é? Os mesmos tribulacionistas acreditam que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação. Por quê? Porque eles tomam por base, né, que assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram livres no meio do fogo, assim como Daniel foi livre no meio da cova, assim como Isaías 42 e 43 diz que quando passarmos pelo fogo, ele não nos queimará, quando passarmos pela água, ela não nos submergirá, né? Então eles acreditam que eles vão ser salvos no meio do fogo, no meio da prova, no meio, né, da situação, aí no meio da aflição eles vão ser arrebatados, amém? Então os mesmos tribulacionistas têm aí esta doutrina. Poderia falar mais coisas, mas é mais ou menos isso. Deu para entender alguma coisa? E os pré-tribulacionistas, cujos quais a maioria dos pentecostais adotam, não é? Inclusive nós assembleanos adotamos, e eu pela fé também adoto. Gostaria de tentar trazer aqui, eu sei que a hora não vai dar para falar de tudo, mas eu quero falar para você por que é que eu acredito, e por que é que a Assembleia de Deus adota, por que é que os pentecostais, na sua maioria, adota, né, o pré-tribulacionismo, ou seja, a igreja sendo arrebatada antes da grande tribulação. Quantos estão entendendo? Por quê? Primeiro, eu gostaria de dizer para os irmãos, todas as histórias, metáforas da Bíblia que falam acerca dos últimos dias, do arrebatamento ou do aparecimento glorioso, apontam para a igreja ser arrebatada antes da tribulação. Eu digo para vocês que todas as histórias de metáforas apontam para isso. Nenhuma delas aponta para Jesus voltando no arrebatamento depois da tribulação. Querem ver, por exemplo, Enoque, ele é arrancado da terra porque andou com Deus, não é? Antes do dilúvio. Quantos estão entendendo? Ele é arrebatado antes do dilúvio. Noé, ele também entra na arca, e a Bíblia diz em Mateus 24, que ele entra na arca e ninguém percebe até que o dilúvio vem. Deus livra Noé antes do dilúvio. Deus livra Ló também antes do dilúvio. Quantos estão dizendo? Pode dizer amém? Amém? Gênesis 19, 22. Os anjos, quando vão tirar Ló de Sodoma, eles dizem assim: apressa-te, Ló, e escapa para ali, porque nada poderemos fazer enquanto não estiverem ali chegado. Quantos estão entendendo? Amém? Queridos irmãos, então nós observamos aí que os anjos não poderiam destruir a cidade de Sodoma e Gomorra sem antes
Deus tirar Ló daquele lugar. Nada podemos fazer. Por quê? Porque Deus fez uma promessa ao pai da igreja chamado Abraão, neste episódio de Sodoma. Ele disse para Abraão no capítulo 13 de Gênesis: Abraão, eu não vou destruir o justo junto com o ímpio. Não farei isso. Se tiver justo lá, eu não destruo. O justo nunca destruirei ele junto com o ímpio. Quantos estão entendendo podem dizer amém. Então nós vamos começar a tatear um pouco aqui. Todas as histórias de metáforas apontam para a igreja sendo arrebatada antes da tribulação. E dentro do Apocalipse existe uma metáfora muito importante, que é a da mulher do capítulo 12. A mulher do capítulo 12 de Apocalipse, talvez você não se lembre aqui desta história, é uma história que fala do arrebatamento da igreja antes da tribulação. Eu vou narrar um pouquinho para você aqui esta história. A Bíblia diz que João viu no céu uma mulher vestida de sol, e ela estava no céu. E a Bíblia diz que ela estava vestida de sol, e ela tinha uma lua debaixo dos pés, uma coroa com 12 estrelas na sua cabeça. Isso nada mais é que o sonho de José. O sol representa Jacó, ou seja, a nação de Israel. Israel, não é? Porque Jacó e Israel é a mesma coisa. A lua representa Rebeca, e as 12 estrelas são os 12 filhos de Jacó. Isso é a nação de Israel. Então a Bíblia diz que o dragão, ele olhou e viu uma outra visão. Ele viu o dragão, estava de frente para a mulher que estava grávida. A Bíblia diz que a mulher estava grávida, amém? Estava grávida com dores de parto. Agora esta mulher que representa Israel está grávida, prestes a dar à luz. E então o dragão está de frente da mulher. A Bíblia diz que o dragão está olhando para a mulher. E ele está olhando para a mulher por quê? Porque ele quer devorar a criança que vai nascer. Então, queridos, escute o que eu vou lhe dizer. Israel é o relógio, profético de tudo. Satanás está de olho em Israel. Por quê? Porque ele quer impedir o ato do arrebatamento. Ele quer devorar a criança. Então, escute o que eu vou lhe dizer. Jesus diz que o arrebatamento, ou a sua vinda, será comparado a uma mulher que está grávida, está com gemidos de princípios de dores, e depois terá dores de parto. Ele compara a sua vinda com a mulher que vai dar à luz. O nascer da criança é a vinda de Cristo. Jesus fala isso muito claro em João 16, do 21 ao 23, quando ele diz que, em verdade vos digo que vocês vão chorar por um momento, mas depois a vossa tristeza se converterá em grande alegria. Aí ele fala, será mais ou menos como a mulher que está para dar à luz, a princípio sente dores, mas ao nascer a criança, vocês vão nem se lembrar das dores pelo prazer de uma criança vir ao mundo. Assim eu vos digo que a vossa alegria será completa, porque mais uma vez eu voltarei. Jesus disse lá, amém? Então eu voltarei. Será como a mulher que está para dar luz. Quando a criança nasce, é a vinda de Cristo. Quantos vocês estão entendendo? Então a mulher está lá e o dragão está de olho nela. A Bíblia diz que a mulher dá luz e a criança é arrebatada. Amém? Então o dragão está ali tentando tragar a criança. A criança é arrebatada para Deus. E aí a Bíblia diz que a mulher então foge para o deserto e ali vai ser sustentada por 1260 dias, ou seja, metade de 7 anos, 3 anos e meio. Então o dragão vai pelejar, vai perseguir a mulher, que é Israel, porque ele vê que não tem mais jeito, a criança foi arrebatada. E aí a Bíblia diz que a peleja no céu, Miguel seus anjos, dragão seus anjos. Então o dragão agora é lançado na terra, e a Bíblia diz que ele vai lutar, vai perseguir a mulher, porque agora a Bíblia diz que houve a salvação. Aquele que acusava os filhos de Deus já não vão acusar mais, porque a salvação é chegada. Alegrai-vos, ó céus, e os que nele habitais, mas ai da terra e dos habitantes que nela há, porque o diabo desceu até vós com grande ira e grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então agora a Bíblia diz que ele então persegue a mulher por 3 anos e meio, e ele vê que a terra ajuda a mulher, porque esta é guardada por Deus no deserto. Vamos falar daqui a pouco sobre isso. Deus tem um lugar guardado para guardar Israel. Deus vai guardar Israel no deserto de Edom e no deserto de Moabe. Há referências bíblicas que diz que no período da tribulação,
Deus vai esconder a nação de Israel no deserto de Moabe e no deserto de Edom, que são parentes próximos, não é? Moabe é filho de Jó, né? De Ló, melhor dizendo, com suas filhas, e os edonitas, que são filhos de Esaú, irmão de Jacó, amém? Então Deus tem preparado um lugar para eles. Então o dragão vai perceber que a terra vai ajudá-los, então agora ele vai fazer guerra contra os outros filhos de Deus, que são todos os outros povos. E aí a Bíblia diz que ele dá poder à sua besta, e então agora dá o seu trono, sua coroa, e agora a besta vai. O texto diz assim: e a besta continuará por 42 meses. Amém? Quantos estão entendendo? Diga assim: continuará por 42 meses. Então escute o que eu vou dizer, preste atenção. Por que eu digo que é pré-tribulacionista? Porque a mulher que está grávida em Israel vai dar à luz a uma criança. O arrebatamento vai acontecer. Quando a mulher der à luz, Jesus vem. A criança é arrebatada, numa alusão à própria igreja. A igreja é arrebatada. Então agora há uma peleja no céu. Satanás, numa tentativa frustrante, ele tenta impedir o ato do arrebatamento. Há uma peleja entre Miguel, seus anjos, Satanás e seus anjos. Agora aquele que está nas potestades do ar, agora expulso dali, ele cai na terra, persegue Israel. Amém? Por 1260 dias. E depois, no final dos 1260 dias, a Bíblia diz, e é muito importante esta palavra, que diz assim: e ele agora dá poder à besta, e esta continuará por mais 42 meses. Quer dizer, num total de 1260 dias, mais 42 meses, 7 anos. Quantos estão entendendo? Então, a mulher vai dar à luz antes dos 7 anos. E a criança será arrebatada antes dos 7 anos. Antes dos 1260 dias, que são 3 anos e meio. E antes dos outros 42 meses, que é a mesma coisa. Mais 3 anos e meio. Num total de 7 anos. Quantos estão entendendo? Isso está no capítulo 12 até o 14. É uma só história. Então, aí está representada. A mulher dá luz, a criança é arrebatada. Queridos irmãos, a igreja vai ser arrancada antes da tribulação. Eu acredito. Quantos podem glorificar a Deus? Amém? Então aí, depois que a criança é arrebatada para Deus, aí então Israel passa 3 anos e meio de tribulação, e depois o anticristo se revela como besta, não é? E por mais 42 meses ele continua. E é muito importante esta palavrinha, continua. Amém? Um total de 7 anos. Então eu acredito que as histórias de metáforas, que são histórias ilustradas, todas elas apontam para a igreja sendo arrancada antes da tribulação. Alguém diga amém. Amém? Poderia falar de muitas outras. A segunda coisa que eu acredito por que a igreja será arrebatada antes da tribulação é simples. Porque Israel, Deus trabalha com o tempo cronos. É um tempo com dia, mês e ano. Todas as vezes que Deus tinha que trazer um juízo para Israel, era sabido de todos. Quando Deus levou Israel para o cativeiro do Egito, Deus falou a Abraão, Israel vai passar 400 anos no Egito. Quando Deus disse para Daniel, melhor, para Jeremias, acerca do cativeiro babilônico, disse: olha, são 70 anos, está escrito lá no livro de Jeremias. Daniel vai orar e ele observa pelos livros que o cativeiro estava acabado. 70 anos de cativeiro, ele ora e Deus tira Israel, melhor, Judá, do cativeiro babilônico. Alguém diga amém? Então o tempo da nação de Israel é um tempo contado. Até, queridos irmãos, a primeira vinda de Cristo, dá para saber a data. Se você pegar as 70 semanas de Daniel, pesquisar direitinho, dá para saber quando é que Jesus viria na sua primeira vinda. Porque ele viria para os judeus naquela vinda. Então era uma vinda que dava para ser calculada, baseada nas 70 semanas de Daniel. Alguém diga amém? Queridos, então agora, no período da graça, como é que é? É cronos? Não. Na graça é tempo kairos, é tempo de Deus. Um dia é como 1000 anos, disse Pedro. Alguém pode estar dizendo aí, olha, Jesus está demorando muito, mas Pedro escreveu isso na sua epístola, dizendo, olha, alguém pode estar achando que Jesus está demorando muito, né? Mas eu quero vos lembrar que na graça, 1000 anos é como um dia,
e um dia é como 1000 anos. Ele não retarda a sua vinda, antes ele é longânimo para com todos, porque ele não quer que nenhuma carne se perca, antes todos sejam salvos. Digam amém. Então na graça nada é tempo cronometrado, não é nada, não tem dia, mês e ano, não dá para saber. Um dia como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Ele pode voltar hoje, como pode voltar daqui 1000 anos. Alguém diga bem. Então na graça não dá para saber, é pela fé, é tempo da igreja. Por que a graça é assim? Porque a igreja é espiritual, é algo de Deus espiritual. Deus nos abençoa com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. A igreja é algo espiritual, amém? Agora, quando a igreja é arrebatada, volta um tempo de dia, mês e ano. É por isso que então na tribulação nós gostamos de falar que é o tempo da nação de Israel. Israel volta a ter um tempo, Deus volta a tratar com Israel. Então agora volta o tempo cronometrado, né? 7 anos de tribulação, né? 1260 dias, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 42 meses, 3 dias e meio, como fala lá das 2 testemunhas, né? No capítulo 11 de Apocalipse, 3 dias e meio, elas vão ficar lá, os seus corpos lá estendidos na praça da cidade, que quer dizer, na verdade, 3 anos e meio, né? Então, tudo é cronometrado. Agora eu quero vos lembrar uma coisa. Jesus disse em Mateus 24 que acerca daquele dia, olha, ninguém sabe a não ser o Pai. Quantos estão entendendo? Então, queridos irmãos, preste atenção. Se Jesus estivesse falando do aparecimento glorioso, se ele estivesse falando, queridos irmãos, aqui, que este dia, olha, ninguém sabe, falando disso, dava para ter uma noção, porque quando agora o anticristo começa a fazer uma aliança com Israel de uma semana, e aí então ele quebra na metade de uma semana, ele quebra a aliança, e sobre as suas asas ele traz a abominação, dá para ter uma noção de que falta só 3 anos e meio. E aí então todo mundo vai para o Monte Sião, fica aguardando Jesus descer no Monte Sião, e aí ele vai aparecer e todo olho verá. Mas, queridos irmãos, acerca daquele dia, olha, ninguém sabe, porque Jesus está falando do arrebatamento. Naquele dia, e olha, ninguém sabe, porque é o arrebatamento, é o tempo que não está no Cronos, é o tempo que está no Kairos de Deus, é um dia que é como 1000 anos, e 1000 anos que é como um dia. Alguém diga amém. É por isso que nós acreditamos. Também acreditamos que a igreja será arrebatada antes da tribulação, porque o Apocalipse tem 22 capítulos. E do capítulo 1 ao capítulo 3 existem 14 referências da palavra igreja. Do capítulo 4 em diante até o capítulo de número 19 não existe mais a palavra igreja. Do capítulo 19 ao 22 existe, eu creio que 3 ou 4 referências da palavra esposa ou noiva do Cordeiro. Por quê? Porque aquela que era igreja agora já é esposa do Cordeiro. Ela já casou com ele e já está nas bodas do Cordeiro. Amém? Então ela volta no final da tribulação, porque a tribulação acaba até do capítulo 19. Amém? Capítulo 19 em diante já é a nova Jerusalém, já é novos céus e nova terra. Então a igreja já aparece de novo, porque ela desce com Cristo e agora ela é esposa do Cordeiro. Então nós não podemos confundir, porque muitos dizem, olha, mas a igreja ela é chamada do capítulo 1 até o 3 de igreja, mas do capítulo 4 ao 19 ela é chamada de santos, de eleitos. Não, Apocalipse faz separação. Apocalipse fala de igreja e fala de eleitos, fala de santos. Por que Apocalipse vai falar 2 palavras diferentes? Não, se fala igreja, então tinha que ter igreja nesses capítulos. Eu acredito que se o Apocalipse está falando nome igreja, a palavra eclésia, tinha que ter ali, não é? E não tem. Por quê? Porque, irmãos, a partir do capítulo 4, a igreja é arrebatada e a igreja não está mais aqui. Amém? Terceiro motivo que eu quero falar é Mateus 24 e Lucas 21. Queridos irmãos, um texto que precisa de ser interpretado dentro do seu próprio contexto. Queridos irmãos, por isso eu li Lucas 21, 36, que é o final desta história que Jesus contou para eles. Porque, escutem, queridos irmãos, quando Jesus estava saindo do templo, a Bíblia diz que os discípulos
discípulos se aproximaram de Jesus para mostrar a eles a estrutura do templo. Jesus disse: por que vocês estão olhando tão admirados para isso tudo? Olha, eis que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Aí os discípulos vão para o Monte das Oliveiras e quando estão assentados eles perguntam 3 perguntas, que são 3 perguntas escatológicas. E eles dizem: Senhor, conte-nos, quando serão essas coisas? Ou seja, que vai aí cair as pedras do templo, não é? Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. General Tito foi lá e destruiu tudo. Não ficou pedra sobre pedra que não foi derrubada. E acerca da sua vinda, aí Jesus começa a falar. E acerca do fim do mundo, ele começa a falar. Note que eles não querem saber acerca do arrebatamento. Eles querem saber acerca da vinda para a nação de Israel. A pergunta não é arrebatamento. Eles estão perguntando acerca do aparecimento glorioso, acerca da vinda dele para reinar no meio de Israel. Você pode ver isso em Atos 1, quando eles falam com Jesus, mais uma vez, quando Jesus vai ser assunto aos céus, eles perguntam mais uma vez: quando vão acontecer essas coisas? Quando é que o Senhor vai reinar na terra? O que eles queriam saber era acerca disso, do reino milenar. Jesus então responde acerca disso e não do arrebatamento. Aí ele fala desse aparecimento glorioso que vai acontecer no final da tribulação com ricos detalhes. Aí ele diz: olha, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e rumor de guerra, não é? Olhai para isso, mas não assusteis, porque a vista que tudo isso aconteça, então levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto em muitos lugares, mas todas essas coisas são princípios de dores. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Todas essas coisas são princípios de dores, e serão levados para serem entregados, para serem atormentados, e trair-vos uns aos outros, e ambos serão aborrecidos uns aos outros. E a Bíblia diz que naqueles dias se levantará muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E a Bíblia diz ainda assim: e por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Aí Jesus fala: olha, quando vocês ouvirem a abominação da desolação que Daniel falou, que está no lugar santo, ou seja, lá no santo do santo, o anticristo, quando vocês verem isso, que ele está lá no santo do santo, a abominação da desolação está lá no lugar santo, então quem lê, entenda: aquele que estiver na Judéia agora, quando isso acontecer, fuja para os montes. Aquele que estiver sobre o telhado, não desça para pegar coisa alguma na sua casa. Aquele que estiver no campo, não volte atrás para pegar suas vestimentas. Ai das grávidas e das que estiverem amamentando naquele dia, porque será dia de grande aflição. E orem para que a fuga de vocês, porque eles vão fugir, para que não seja no sábado nem no inverno, porque será muito difícil, porque ele diz ainda assim o texto: porque haverá uma grande aflição como nunca houve até os dias de hoje, e se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos de Deus serão abreviados. Alguém diga amém. Então, se por acaso disserem: eis que o Cristo está ali ou aqui, não dê crédito, porque surgirão muitos falsos cristos e muitos falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, que se impossível for, enganarão até os escolhidos de Deus. Eis que se alguém disser: eis que ele está no deserto, não saia para ver. E se disser: ele está dentro da casa, não dê crédito, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Aí então ele disse: olha, ele vai dar ordem aos seus anjos, e eles vão pegar todos os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Mas o versículo 36 de Lucas, no capítulo 21, que é o mesmo texto, diz assim: mas orai e vigiai em todo o tempo, para que haveis de seres dignos, aleluia, dignos de escapar de todas essas coisas e estar de pé diante do Filho do Homem. Alguém diga amém. Jesus está falando: olha,
olha, vocês querem saber acerca quando é que vai acontecer, as pedras vão cair? Vai ser no ano 70. Vocês querem saber acerca da minha vinda, lá quando eu vou aparecer no aparecimento glorioso? Vai acontecer assim. Primeiro vai ter princípio de dores, terremoto, um monte de coisa que vai acontecer. Depois vai aparecer o anticristo no lugar santo, a abominação que Daniel falou. Vocês vão ter que fugir, e uma série de coisas. Vai aparecer muitos falsos profetas e falsos cristos. Aí então agora vocês vão ver o Filho do Homem aparecendo nas nuvens com poder e grande glória. Mas todas essas aflições, Jesus olha para eles: olha, agora que eu já respondi para vocês as 3 perguntas, agora escuta aqui, olha para cá. Vocês não precisam de passar por isso. Vigiai em todo o tempo e orai, para que haveis serdes dignos de escapar de todas estas coisas e estar de pé diante do Filho do Homem. Alguém diga amém. Jesus agora diz assim: olha, depois que eu agora expliquei tudo para vocês, vigiai e orai em todo o tempo, para que vocês sejam achados dignos, diga, dignos, de serem livres. Diga, não de um pouquinho, nem de tudo, não, melhor dizendo, de nada, mas de todas as coisas, todas as aflições, e estar de pé diante do Filho do Homem, porque a igreja é a noiva do Cordeiro, e só a noiva pode estar de pé diante do Cordeiro. Quantos estão entendendo podem dizer amém. O noivo vai descer, a noiva vai estar de pé, e ele vai receber a noiva. Aleluia. Eu louvo a Deus por isso. Então, pela fé, irmãos, eu quero esta noite simplesmente trazer esta mensagem, esta palavra. Eu quero terminar esse ensino sobre o arrebatamento falando rapidamente em 5 minutos 5 advertências, um consolo e uma esperança. Quantos podem dizer amém? Jesus escreve no livro de Apocalipse para a igreja. Ele é uma revelação do próprio Cristo. Ele começa no capítulo 1 dizendo assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para revelar aos seus servos, ou seja, a igreja, as coisas que brevemente hão de acontecer. E pelo seu anjo as notificou a João, o qual foi testemunha da palavra, de tudo quanto tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve as palavras da profecia deste livro e guardam todas as coisas que nele estão escritas, porque o fim está perto. Aleluia, oh aleluia, aleluia. Quantos podem dizer amém? Porque o fim está perto. Ah, aleluia, oh, eu glorifico a Deus nesta noite. E aí então a Bíblia vai falando ali, é a revelação de Jesus Cristo, não é? Capítulo 1 é a revelação do Cristo glorificado, aquele que não está mais morto. É aquele que, quando João foi arrebatado do Espírito no dia do Senhor, e após ele cair como morto, ali a Bíblia diz que ele toma ele pela destra da sua mão e diz: não temas, João, porque eu sou que vivo. Fui morto, mas estou vivo para sempre, e tenho a chave da morte e do inferno. Aleluia, eu sou que vivo. Aí então ele começa a escrever as 7 igrejas da Ásia, e ele escreve 5 advertências para 5 igrejas. Quantos estão podem dizer amém? 5 advertências para 5 igrejas, um consolo para uma igreja tribulada e uma esperança para uma igreja que vai ser arrebatada. Aleluia, oh glória a Deus. 5 advertências. Primeira advertência, a igreja chamada fria, a igreja de Éfeso, uma igreja fria, queridos irmãos, uma igreja que não tem o primeiro amor. A primeira advertência é: lembra-te onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras, senão brevemente virei a ti, tirarei de ti do seu lugar o seu candeeiro, se não te arrependeres, eu vou tirar de você o teu candeeiro, eu vou apagar a tua luz. Ô igreja de Éfeso, volte ao primeiro amor, porque Jesus está voltando, e se não te arrependeres e não voltares ao primeiro amor, eu vou tirar de você
a tua lâmpada. Segunda advertência, a igreja que eu chamo igreja mundana, a igreja de Pérgamo: arrepende-te, porque brevemente virei a ti, e contra ti batalharei com a espada de 2 gumes que sairá da minha boca. Jesus está dizendo: olha, arrepende-te, igreja mundana, porque brevemente virei a ti, e contra ti batalharei com a espada da minha boca. Ah, queridos irmãos, ele está falando que naquele momento em que ele vai batalhar contra o anticristo, sairá a espada da sua boca, queridos irmãos, e batalhará contra o anticristo. Ele está dizendo que a igreja de Pérgamo, se não se arrepender, vai estar lá juntamente com o anticristo naquele momento, e ele vai pelejar juntamente com a igreja chamada Pérgamo, que é uma igreja mundana. Então, arrepende, igreja de Pérgamo, para que naquele dia o Senhor não peleje contra ti. Quantos podem dizer amém? Amém. Terceira advertência, à igreja adúltera, chamada Tiátira: se não te arrependeres, ferirei-te de morte a teus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou, que sondo a mente e os corações, e dou a cada um segundo as suas obras. Amém? Quantos estão entendendo? A igreja adúltera, ele está dizendo: arrepende-te, porque senão ferirei de morte todos os seus filhos. Oh, aleluia. Quarta advertência, a igreja de Sardes, igreja morta: se não vigiardes, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti há de vir o Senhor. Vigia. Igreja de Sardes precisa vigiar, não pode estar morta, não pode dormir, porque se dormir, a palavra de Deus diz que ele, o Senhor, virá sobre esta igreja como um ladrão na noite. Aleluia. Quinta advertência, a igreja de Laodiceia, a igreja morna: aconselho-te que de mim compre ouro refinado no fogo, vestes brancas para que te vista, e não apareça a tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas, pois eu repreendo e castigo a quantos amo. Sê zeloso, arrepende-te, para que eu não te vomite da minha boca. Quinta advertência, a igreja morna: arrepende-te. 5 advertências e um consolo à igreja de Esmirna, igreja sofredora. Aqui está o consolo para aqueles que foram escolhidos por Deus para sofrerem e padecerem muitas provações. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ao que vencer, não provará o dano da segunda morte. Oh, que consolo, irmãos! E aí, para a igreja de Esmirna, fala aquele que é o primeiro e o último, ou seja, aquele que foi morto, mas ressuscitou e está sentado à destra de Deus Pai. O consolo para a igreja que passa por tribulação. Aleluia, oh aleluia, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, não é? Para a igreja de Filadélfia, uma esperança. Qual é a esperança da igreja de Filadélfia? A igreja do amor fraternal. A esperança está no capítulo de número 3, do versículo 10. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negaste o meu nome, como também guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da grande tribulação que há de vir sobre todo o mundo. Essa é a esperança da igreja que vai ser arrebatada e livre deste momento de grande tribulação. Fiquemos de pé. Aleluia. Que Deus abençoe. Quantos podem dizer amém? Então, conforme essas 7 cartas, nós observamos que haverá igrejas que vão ficar. Quantos estão entendendo? Vão ficar. Mas a igreja de Filadélfia vai ser arrebatada antes da tribulação. Deus vai livrar ela da grande tribulação.